1 Reis 18, versículo 18, capítulo 30. Vamos ser breve, porque as horas já se avançaram. Então Elias disse ao povo: cheguem para mais perto de mim. E todos chegaram perto de Elias. E ele começou a consertar o altar do Senhor Deus, que estava derrubado. Toma o teu assento na presença de Deus. Aleluia. É com muita alegria que eu, nesta noite, quero falar um pouquinho do amor de Deus, mas quero também agradecer o pastor, o presidente, os obreiros, os pastores que aqui estão, o grupo de louvor, que Deus abençoe, e esse povo amado que aqui está. Aleluia. Meu abraço eterno para vocês todos. Irmãos, eu teria muitas coisas para falar, mas devido às horas nós vamos já começar a cortar alguma coisa. Mas, para acrescentar nesta noite, eu estava vendo em casa, lá na Índia, estava vendo um povo lá na Índia que morre por dia de 150 a 160 pessoas em 24 horas. E elas são cremadas na beira do rio. Mas o que mais me chamou a atenção, irmãos, é que aquele que tem dinheiro, ele compra mais lenha para poder cremar o corpo. O pobre que tem pouco dinheiro, o corpo não é totalmente queimado, fica o quadril e também os ombros sem ser queimado. Mas isso é verdade, irmãos? É verdade. Até isso acontece. E sabes qual é o Deus que eles adoram? A vaca. Eu pergunto para ti, qual é o Deus que você está adorando? O que Ele pode fazer na tua vida? Aleluia. Qual a transformação que Ele pode fazer dentro da nossa casa? Aleluia. Nós vamos falar exatamente de 3 altares. O significado do altar é o termo altar, invoca o significado de um encontro. O que é um encontro? A igreja marca um encontro. A igreja convoca os irmãos para nos transformar na igreja. É um encontro. O significado de restaurar. Restaurar significa restaurar e renovar. Aleluia. Aleluia. O primeiro altar que nós vamos falar nesta noite, rapidamente, é o altar pessoal de cada um de nós. Glória a Deus. Que está em Romanos 12. Eu já botei os papelzinhos aqui tudo para ser mais rápido, né? Romanos 12 e 1 diz assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus com um sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer. Aleluia, glória a Deus. O altar é pessoal, representa nosso serviço devocional, consagração a Deus. Para isso nós temos que construir o nosso altar. Qual é o altar que você tem dentro da tua casa? Será que lá dentro da minha casa é a televisão? Será que na minha casa é o carro que eu coloco como altar? Será que eu olho para os vizinhos? Que tipo de altar eu estou demonstrando a eles? De que maneira que eu construo o meu altar dentro de casa? O altar significa
comunhão. O altar significa se aproximar-se de Deus, ter comunhão com Ele. Aleluia. Se nós que vamos sair daqui, nós não se unirmos, não colocar os nossos joelhos diante da face do Senhor, não chegaremos a lugar nenhum. Nós precisamos consertar o nosso altar diante de Deus, que a providência divina virá. Aleluia. Você pode estar dizendo, mas eu não posso ajudar de maneira nenhuma. Mas coloca-se de joelho diante do altar e fala com o Pai, com o Altíssimo, aquele que muda, aquele que restaura, aquele que salva. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Mas para isso eu tenho que tomar uma ação, eu tenho que fazer algo, não esperar que alguém venha consertar o meu altar. Quando Elias estava diante daqueles 400 homens que não eram de Deus, Elias confiava em Deus, mas ele sabia que ele tinha que fazer o quê? Um altar. O altar representa união, força. E você dentro de casa tem que ter o seu altar, para que os teus filhos, para que os parentes possam ver uma mudança radical na tua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tiago 4. Vamos ver o que tem aqui no Tiago 4 que fala sobre o altar. 4, o 7 e o 8 diz assim: portanto obedeçam a Deus, enfrentam o diabo, que ele fugirá de vós. Cheguem mais perto de Deus, e Ele chegará mais perto de você. Aleluia. Lavem as mãos, pecadores, limpem o coração, hipócritas. Fiquem tristes, gritem, chorem. Mude as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. Mas o 10 diz assim: humilha-se diante do Senhor e Ele os colocará numa posição de honra. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Esse é o Deus que pregamos nesta igreja. É o Deus que muda, mas Ele requer algo de nós. Ele precisa ver o nosso movimentar. Ele precisa ver que você está se movimentando em direção a Ele, em busca de algo para você. E Ele vai responder. Aleluia. Nós temos aqui o segundo altar, o altar familiar. Você e a família adorando a Deus. Muitos lares iniciaram o altar familiar. Aí nós vamos lá para o Novo Testamento, lá para o livro de Jó. Jó 1 e 5. Meu Deus, Aleluia. Poder falar um pouquinho, irmão, sobre isso aí. Eu vou pegar um pouquinho antes, né? Eu vou ler o 1 até o 5. Na terra de Uzias morava um homem chamado Jó. Ele era bom, ele era honesto, ele temia a Deus, ele procurava não fazer nada que fosse errado. Aleluia. Aleluia. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentas. Tinha também um grande número de escravos. Olha quanta coisa Jó tinha. Enfim, Jó era um homem
mais rico de todo o Oriente. Os 4 filhos de Jó iam às casas uns dos outros e davam banquetes, cada um por sua vez. E as 3 irmãs eram sempre convidadas para esses comes e bebes. Agora sim, quando terminava uma rodada de banquetes, o pai, Jó, se levantava de madrugada, oferecia sacrifícios em favor de cada um dos seus filhos. Aleluia. Que coisa preciosa, né, irmão? Mas eles bebiam, eles dançavam, mas Jó estava focado em quem? Em Deus. Sacrifício em favor de cada um dos seus filhos para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos filhos poderia ter pecado, ofendendo o Deus em pensamento. Jó tinha o seu altar. Jó acordava de madrugada. Então, irmãos, nós temos uma tarefa dura pela frente. Com certeza absoluta, amanhã vai começar nossa batalha da nova casa. Mas eu e o pastor sozinho não temos força suficiente. Mas se cada um de vocês apenas dobrar o seu joelho diante de Deus, montanhas serão removidas. Aleluia. E pessoas que nós nem imaginamos vão estar nos ajudando a fortalecer aquela casa de oração. Aleluia. Que ali muitas bênçãos vai acontecer. Ali muitas almas vão de entrar por aquela porta. Enfermos sairão de lá completamente curados, porque este Deus eu conheço e sei quem Ele é. E Ele jamais nos deixará sozinho. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro altar, eu vou acelerar. O altar congregacional. Você, a família e a congregação fazendo o quê? Adorando a Deus. Aleluia. Aleluia. Imagina nós ali reunidos no nome do Senhor. E o poder de Deus caindo sobre nós, porque esta é a intenção única do nosso Deus. É derramar do seu poder, é derramar da sua misericórdia, é nos, aleluia, nos libertar do mal e do pecado. Aleluia. Por isso aquela porta vai estar aberta para aquelas pessoas que precisam de uma cura espiritual. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja é a união da família, a força da família, e fortalece a congregação. O Salmo 133, Salmo 133 fala assim, aleluia. É palavra, irmãos. Se perde um pouquinho de tempo, mas 133 diz assim: quão bom e agradável é que o povo de Deus viva o quê? Unido. Aleluia. Como se todos fossem irmãos. Aleluia. Alguém aqui não é irmão? Alguém aqui está de fora? Não, esta igreja recebe a todos como irmãos. Aleluia. Nós não podemos ter diferença entre nós. Nós temos que ser uma só família.
em busca de um objetivo, que é a nossa vida eterna. Aleluia. É como o azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas, pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do monte, irmão, que cai sobre os montes de Sião. Pois em Sião é que o Senhor Deus dá a sua bênção e a vida para sempre. Aleluia. Aleluia. Nosso Deus é maravilhoso, irmão. O 122 diz assim: fiquei alegre quando me disseram, vamos à casa de Deus. Glória a Deus. O Senhor. E agora aqui estamos dentro da Jerusalém. Aleluia. Dentro da Jerusalém. Jerusalém é uma cidade construída de novo, onde o povo se reúne. Para cá sobem as tribos. Para cá sobem as tribos de Israel, para dar graças ao Senhor, como Ele ordenou. Aqui estão os tribunais da justiça, onde o rei julga o seu povo. Orem para que haja paz em Jerusalém. Orem que haja paz dentro da congregação evangélica Casa do Oleiro. Ó Jerusalém, que prospere aqueles que me amam. Que haja paz na cidade protegida por muralhas. Que haja segurança nos seus palácios. Eu amo os meus patrícios e amigos, e por isso digo a Jerusalém, que a paz esteja convosco. E eu amo o templo do Senhor, o nosso Deus, e por isso oro pela prosperidade da comunidade evangélica Casa do Senhor. Aleluia, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus mede o homem, Ele não passa a fita métrica em torno do seu coração, e não da sua cabeça. Ele não passa a fita métrica no nosso corpo, mas sim no nosso coração. Ele vai direto ao nosso coração. Deus não se importa com o nosso corpo, Ele se importa com o coração de cada um, de que maneira que você está agindo. Então esta noite, irmãos, a pergunta é: aonde está o teu altar? Aonde você está colocando o seu altar dentro de casa? De que maneira que você está se prostrando diante do Senhor? Você até pode estar dizendo: eu quero vencer na vida, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, mas primeiro eu tenho que ir ao altar do Senhor, para que o nosso Deus possa ter este contato conosco e dizer: não, este meu filho está precisando de mim agora, porque ele está se prostrando diante do altar. Ele consertou o seu altar. Sem consertar o nosso altar, não chegaremos a lugar nenhum. Aleluia. Portanto, igreja, para que possamos ter uma nova ala, uma nova igreja, uma igreja composta de boas cadeiras, nós dependemos de cada um de vocês. Agora não é apenas pedir ajuda, é nós realmente metermos a mão no bolso, para que possamos, nesta arrancada, irmãos, porque nós não podemos envergonhar o nome do Senhor Jesus. Tudo que nós fizermos, temos que fazer com os pés no chão, para que o nome do Senhor Jesus não seja envergonhado. A igreja se coloca de pé na presença de Deus.